Calendário continental de Nas, em 4 de março de 1424, as chamas da Grande Guerra do Garanhão estão queimando no continente de Nas. O continente está envolto em chamas, inúmeras vidas se transformaram em cinzas e não há ser que possa parar os reis demônios. Apenas desespero existe nesse lugar. Para a surpresa de todos, um guerreiro que enfrenta o exército aparece de repente. Olhando para a tela do seu monitor enquanto joga, nosso protagonista explica que essa era mais ou menos a premissa do jogo Paradiso. Este jogo era um RPG de realidade virtual, onde o jogador luta contra o exército demoníaco como um guerreiro para se tornar um rei que pode proteger seu território. Após voltar do trabalho, nosso protagonista passava todo o seu tempo livre jogando. Sendo uma pessoa mais velha, o jovem era simplesmente um especialista em dominar todo o conhecimento sobre a natureza dos personagens e coisas relacionadas ao jogo. O homem explica que nunca perdeu o título de vlog número 1 nas informações de Paradiso por 10 anos, mas ficou tão doente que não pôde continuar. Ainda pior, devido à sua doença, o jovem acabou falecendo por excesso de trabalho e de jogar demais. Pensando que morreu aos 30 anos sem ter sequer a chance de ir a um encontro, o rapaz acorda assustado ao lado de uma menina com cabelo azulado. A menina, olhando para seu senhor rechonchudo, pergunta se ele teve um pesadelo. Por alguma razão, o senhor parece desesperado, olhando para todos os lados, tentando entender o que estava acontecendo. O homem pergunta quem era a garota e, pedindo desculpas, inquire onde ele estava. No entanto, a garota não entende a pergunta de seu senhor e uma sensação de dúvida se instala por toda a casa. Nosso protagonista, Jared, estava verificando suas estatísticas e o jovem percebe que tinha uma condição anormal de alta obesidade e, olhando no espelho, fica chocado. O garoto também percebe que, devido à sua condição, sua expectativa de vida havia diminuído em 20 anos, e com essas estatísticas, o corpo em que estava devia ser da classe mais baixa. Sentado em uma poltrona, o menino diz que, por enquanto, ele tentaria se acalmar e pensar melhor sobre a situação. Olhando no espelho, ele pensa que seu nome era Shin Tai-pung, mas isso foi em sua vida passada porque ele morreu e reencarnou como um jovem senhor obeso chamado Jin. O garoto pensa que tinha certeza de que reencarnou no Paradiso Online porque podia ver a interface do usuário do jogo, então isso significava que essa era a sua realidade. Jared entra em completo desespero porque, mesmo desta vez, sua vida também seguirá, pois em 10 anos, a Grande Guerra do Garanhão acontecerá. E mais importante, em 5 anos haverá seca severa e fome, e vários desastres naturais ocorrerão. Suando, o menino pensa que quando a Grande Guerra de Massa explodir, todas as nações e territórios serão forçados a participar da guerra, e sendo um senhor terrível, ele irá morrer. Irritado, o garoto questiona quão insignificante esse personagem é porque nem ele, Shintai, a enciclopédia deste jogo, o conhecia. No entanto, ao se remexer zangado em sua poltrona, o jovem, devido ao seu grande e imenso peso, quebra-a, caindo no chão. No chão, o garoto afirma que, quando olhou para as memórias de Jared, percebeu que o garoto cresceu como um jovem ligeiramente afeminado. Mas ao se levantar, ele pensa que ainda havia esperança e que ele só precisava perder um pouco de peso porque desta vez ele tinha a memória de sua vida passada. E essa era uma vantagem que só ele tinha. Então ele poderia usar essa vantagem como um bug. Já de pé, Jared pensa que essa era a vantagem esmagadora do conhecimento e que ele poderia ter um futuro melhor do que qualquer outra pessoa se usasse isso corretamente. Jared pensa que já que é assim, ele se tornaria o guerreiro mais forte que se tornaria um grande rei após unificar o mundo. E esse era seu objetivo nesta vida. Após algum tempo, vemos a mesma garota de antes limpando a capoeira de alguns livros, dizendo que limparia bem para que seu senhor pudesse usar o escritório. De repente, um enorme barulho pode ser ouvido no escritório e a mulher, ao perceber, vê seu senhor abrindo a porta violentamente e chamando-a. Provavelmente querendo ajudar, a garota responde a ele, mas o homem começa a procurar algo por todo o lugar e Reis pergunta o que ele estava procurando. O menino explica que era a lembrança que seu pai lhe deixou antes de morrer e está irritado com o antigo dono do corpo que colocou algo tão importante nele. Reis vai até a mesa, abre a gaveta e tira um artefato, dizendo que era isso que seu senhor estava procurando. Ele se aproxima gentilmente da garota, pegando o artefato de sua mão e agradecendo a ela. Reis fica extremamente feliz em ajudar seu mestre, perguntando se o jovem precisava de mais alguma coisa dela. No entanto, a única coisa que o garoto pede é que ela deixe o local. Por algum motivo, Reis fica desconfiada, afirmando que ela poderia sentir algo diferente em seu senhor. Essa diferença era que ele agora estava cheio de energia. E a empregada fica extremamente animada com isso. Ao deixar o local, a garota começa a falar sobre como também ficará animada como ela. Senhor. Pegando um colar, o rapaz explica que esta é a herança de seu pai, o Visconde Barrett, e também um artefato útil que poderia ajudá-lo em mágicas. Crescimento. Olhando para o artefato, o menino pensa que agora ele irá destruí-lo, e assim começa a usar magia no objeto, fazendo-o rachar. Ele pensa que essa é a única maneira para um jovem miserável como ele ter a quarta mágica da classe, e então o colar começa a flutuar e continua a se desfazer. No entanto, ele comenta que não seria capaz de invocá-lo com o pouco mana que tinha, e assim o objeto finalmente se despedaça. E agora o serviço do artefato é a única maneira de ele obter esse benefício, e uma esfera preta começa a surgir em seu lugar. O menino pensa que está fazendo isso para poder evoluir rapidamente, e espera que seu pai o perdoe enquanto seu cabelo começa a esvoaçar com a forte energia no local. A onda de massa negra começa a se transformar em um redemoinho, e uma besta começa a sair dessa massa e se expandir. Após tomar forma, o monstro pergunta quem era o humano tolo que o havia invocado, e Jared pensa que foi ele quem fez isso.
que era um ser que só poderia ser conhecido uma vez na vida. Isabela, o espírito alegre, e a garota começa a rir na direção de nosso protagonista, revelando sua aparência demoníaca e estranha. Ela questiona o tolo humano qual foi o desejo que o fez convocá-la, e Jared pensa que Isabela será seu primeiro passo no caminho para o sucesso. Jared começa a tentar se acalmar para evitar entrar em pânico porque Isabela não gosta de covardes, e aquela mulher gosta de aventureiros. Ele também pensa que se a mulher for embora, ele não terá outra chance de se tornar poderoso nesta vida. O homem, então, convencido de seus pensamentos, afirma com todas as suas palavras que quer obter o olho da mente. Isabela começa a rir, dizendo que o homem era muito ganancioso e pergunta se o rapaz queria ver o que havia dentro da cabeça das outras pessoas. Garrett confirma enquanto começa a pensar que a visão da mente é uma habilidade oculta possuída por apenas uma pessoa em todo o paraíso do território. Ele explica que a visão da mente é uma habilidade que pode ser usada para escanear as estatísticas de outros jogadores, bem como o caráter deles, e a habilidade melhora com base no nível. Nosso protagonista, que convocou Isabela, planeja usar essa habilidade para a gestão do território e busca de possibilidades futuras, e Isabela concorda, mas em troca, o demônio pergunta qual era a coisa mais preciosa que Jared tinha para oferecer em troca, e que o garoto deveria pensar nisso agora porque tudo tem um preço. De repente, um contrato se forma em frente ao nosso protagonista, e ao pegá-lo, Isabela diz que daria o olho da mente ao garoto, mas tomaria a coisa mais preciosa dele. Ela explica que se for dinheiro, ela irá pegar. Se for honra, ele se tornará um escravo, e se for família, ela os devorará. O garoto percebe que Isabela leu sua mente, descobrindo qual era sua posse mais preciosa, enquanto afirmava que essa era a maldição do espírito maligno. Ele tinha ouvido tanto sobre isso. De repente, por algum motivo, o garoto sorri e Isabela entra em pânico, questionando-se sobre o que estava acontecendo com seus lábios, que estavam fazendo beicinho. Sorrindo, Jared diz que estava pensando em algo que ele considera extremamente valioso para si mesmo, mas não relevante o suficiente para afetá-lo, sendo um tesouro inútil. Ele também afirma que foi difícil manter esse pensamento em sua mente, mas conseguiu se esforçar. A coisa mais preciosa que ele possui é o primeiro beijo de Shintapon, um terceiro, homem que morreu solteiro, e ao ouvir isso, Isabela começa a pensar que ela não queria isso. O demônio tenta fugir, perguntando que tipo de lunático acha que a coisa mais preciosa é o primeiro beijo, mas o contrato já estava selado, e uma força começa a puxá-la. Abrindo as mãos, o garoto acha incrível pensar que vai dar seu primeiro beijo a um espírito maligno, e mesmo contra a vontade dela, Isabela terá que cumprir. Mesmo tentando parecer relutante, o garoto pede a Deus que abençoe isso. Nos corredores da mansão, duas criadas estavam discutindo porque achavam estranho o modo como seu senhor estava agindo, já que ele tinha estado trancado até recentemente. Ele era uma pessoa que achava a vida muito difícil e entediante, pois tinha uma rotina diária tão repetitiva e só parecia feliz quando estava comendo. Então Haze pode ser vista correndo. Uma das empregadas questiona por que o senhor estava no porão, já que ninguém jamais visitava aquele lugar, mas Haze passa correndo por elas, pedindo para saírem do caminho. Com uma pilha de papéis nas mãos, a garota continua correndo e uma das meninas pergunta se ela precisa de ajuda, mas ela diz que não, que pode lidar com isso sozinha. A empregada de cabelo claro diz que Haze é muito delicada e nem se importa por ser sempre maltratada, e ambas sentem pena da jovem. Haze finalmente chega no quarto com os livros e papéis. Por algum motivo, Jared pede à garota que pare exatamente onde está. Começando a analisar suas estatísticas, ele percebe que sua lealdade é classificada como S e é a mais importante. A jovem tem muitas tendências especiais. Usando sua nova habilidade, o rapaz acha que para uma empregada ela tem qualidades incríveis e definitivamente a tornaria uma curandeira. Jared também vê que a jovem tem um amor não correspondido e está apaixonada por alguém há mais de 10 anos, mas lamenta não poder concretizá-lo, pois estará ocupado. Nosso protagonista começa a olhar todos os papéis e a estudar as informações sobre o território. De repente, Reis, que parecia inquieta com algo, pede desculpas ao garoto. E o garoto não entende por que ela estava dizendo isso. Reis explica que toda vez que seu senhor precisar dela, ela deve fazer seu trabalho corretamente. Que se ele estava analisando os papéis, ela tinha feito algo errado. Jared, olhando para a garota, começa a relembrar as memórias do antigo dono do corpo que a batia quando ela não fazia o trabalho corretamente. Pensando nisso, o garoto amaldiçoa o antigo dono do corpo porque ele era muito arrogante e passava a maior parte do trabalho para Reis, e se algo dava errado, ele descontava nela. Em sua mente, o garoto afirma que, embora não fosse ele quem fez isso, ele iria compensar, e Jared começa a se aproximar da garota, chamando seu nome. Nosso protagonista levanta a mão e a garota se prepara como se soubesse que levaria um tapa. No entanto, surpreendentemente, Jared abraça a garota, pedindo desculpas por tudo que ele tinha feito. O menino pede desculpas por todos os erros que cometeu com a garota, dizendo que deve ter sido difícil para ela e agradecendo por não ter reclamado e por ter ficado com ele apesar de tudo. Nosso protagonista também diz que ela nunca mais terá que ver o seu lado patético novamente, porque ele teve uma mudança completa de coração. Sorrindo gentilmente, Jared pergunta se a garota poderia confiar nele mais uma vez para se tornar um bom senhor. E Haze permanece em silêncio. A garota de repente diz que sente muita pena de Jared enquanto continua em seu abraço. Haze explica que está se desculpando porque se sentiu tão emocionada que não conseguiu parar de chorar, continuando a ser tímida. Desesperada, a jovem diz que ficará ao lado do garoto para sempre e o garoto lhe agradece por perdoá-lo e confiar nele. Shinta pensa que agora ele era Jared, então tinha que suportar todos os pecados de seu antigo eu.
comprometido. Depois de algum tempo, uma grande mesa com várias cadeiras pode ser vista. Hayes está olhando para Jared, dizendo que não estava certo, não importava o quanto ela pensasse sobre isso. A garota diz que o garoto vai desmaiar se continuar a comer só ervas e vegetais assim, e o garoto continua a comer apenas plantas. Nosso protagonista acha que para um porco como ele, precisava fazer isso se quisesse perder algum peso. O jovem explica que no jogo Paradiso, esses vegetais tinham um efeito de enganar o nível de saciedade dele. Mas mesmo sabendo disso, essa dieta de vegetais tem um gosto tão horrível que ninguém os comeria de bom grado. E toda a comida lá parece estragada. O sistema aparece informando sobre alguns benefícios que o garoto estava recebendo por comer vegetais e alimentos saudáveis. E Jared diz que, incrivelmente, ele podia sentir a gordura em sua barriga desaparecendo lentamente. Mas mesmo com tudo isso, ainda era muito difícil e ele queria vomitar, tentando segurar a boca com as próprias mãos para evitar cuspir a comida. Hayes pede ao garoto para comer, colocando um belo bife na mesa, e a garota explica que preparou este bife vegano como precaução. A empregada explica que aprendeu a fazê-lo porque é bom para uma dieta saudável, mas antes seu patrão nunca o comia. Então sempre era jogado fora, mas agora seria diferente. Chorando de felicidade, Jared mais uma vez amaldiçoa seu antigo eu, questionando como o garoto pôde ter maltratado um anjo como aquela garota. Enquanto saboreava o bife, o garoto se sentiu como um anjo, pensando que a comida estava deliciosa, e isso era esperado de um cozinheiro de nível A. Nosso protagonista começa a pensar que ele começaria em breve. Ele então afirma que, após ler o documento, descobriu que o território de Cribia está localizado na parte norte do reino. Este é um território pobre classificado com um clima frio que torna o cultivo impossível, mas pragas, monstros e bandidos proliferam em todo lugar. O garoto também afirma que um ponto positivo é que, devido à localização ruim desse lugar, grandes eventos e missões podem ser facilmente encontrados lá. Jared termina de comer enquanto comenta que o problema era que ele estava muito fraco para extrair benefícios neste momento. Determinado, o garoto se levanta, batendo na mesa, e diz que, por enquanto, ele precisava renascer. No entanto, a demônia Isabela aparece de repente. O porquinho pergunta por que o demônio ainda estava lá, e Isabela pergunta como um humano tolo ousou enganá-la. O demônio diz que continuará incomodando o garoto para sempre até recuperar seu poder, enquanto o garoto apenas aceita, dizendo que não será fácil. 10 anos atrás, em uma memória, uma pessoa pode ser vista batendo na porta, chamando seu senhor e pedindo-lhe para abrir a porta imediatamente. Um homem de cabelo preto e uma cicatriz no olho diz que é uma tragédia que o senhor anterior faleceu. No entanto, o soldado sugere ao garoto que ele deveria superar o passado e começar a pensar no futuro. O homem também diz que eles lutariam juntos neste momento difícil e continua batendo insistentemente na porta. No entanto, o jovem Jerry continua sentado no chão, descansando as mãos nos joelhos enquanto chora. Triste com toda a situação, o menino permanece em seu lugar sem se mover, apenas chorando e lamentando a morte do pai. De volta à mansão do nosso protagonista no tempo presente, alguém está dizendo que de repente o Lorde os chamou. Um homem que está sem um olho e tem cabelo vermelho está bebendo e questionando se o Lorde estava preparando-o anos depois. O homem continua a beber sua bebida, e ao olhar para o lado, nota 2 empregadas lá. O bêbado se aproxima das duas, dizendo bom dia para Hayes e abraçando as duas garotas. Hayes diz bom dia a Grasgas, mas está desconfortável com toda a situação, e o homem diz que gosta do lado positivo da garota. O bêbado só consegue pensar que não entendia o que uma beleza daquelas queria com um senhor gordo, mas com certeza a teria. O mesmo homem que vimos no flashback está discutindo com Grasgas, perguntando o que ele estava fazendo ali, já que já havia dito ao garoto para não dar em cima das mulheres. Hayes chama o homem de Laques, e ele diz que um cavaleiro de um senhor não deve se comportar de forma inadequada. E por algum motivo, Grasgas fica surpreso ao ver o homem. Mudando sua expressão para raiva, Grasgas pergunta se Laques realmente acha que tem o direito de dar uma lição no chefe da segurança pública de Cribia. Ele também diz que parecia que o homem ainda não sabia o seu lugar, mesmo depois de ter sido derrotado pelo senhor. E Laques fica extremamente irritado ao ouvir isso, aproximando-se do garoto. O soldado encara o bêbado, desafiando-o a dizer isso novamente. Mas o rapaz apenas zomba, chamando-o de velho. No entanto, um homem idoso desconhecido aparece, ordenando que os dois parem porque o Lorde chegaria em breve. Laques, virando-se, chama o velho de Oren enquanto demonstra respeito, mas ao contrário dele, Grasgas sai irritado, dizendo que não podia acreditar que uma pomba desdentada e um velho aposentado ainda pudessem entrar na mansão do senhor. E ambos eram uma desgraça. Vendo o homem partir, Laques questiona como um garoto arrogante como ele se tornou chefe de segurança. Mas Oren diz que eles dois não podiam fazer nada a respeito. Eles vão para o local da reunião e uma longa mesa com várias pessoas sentadas pode ser vista. Alguns dos nobres que estavam conversando acham estranho, afirmando que não podem acreditar que o Lorde tinha convocado uma reunião. Eles também estão impressionados por Jared estar lendo os relatórios que acabaram de entregar, algo que o homem nunca fazia. Grasgas continua bebendo e então bate a garrafa na mesa, questionando por que seu senhor estava lendo um relatório, já que isso não combinava com ele. Grasgas diz ao seu senhor que o jovem deveria encerrar a reunião agora e beber com ele porque o rapaz trouxe um licor raro e aposta que seu senhor adoraria. Por algum motivo, ao ouvir isso, Jared fica interessado, apertando os papéis com mais força e repetindo a palavra licor. Grasgas continua oferecendo a bebida e Licas apenas observa, pensando que esse patife seduz o senhor toda vez que a reunião acontece, para que o senhor acabe se divertindo. O determinado espadachim se levanta e declara que irá impedir Grasgas, independentemente das consequências, tudo pela glória de...
No entanto, Jared, com uma expressão completamente séria, questiona se o homem ruivo é louco e pergunta como ele ousa vir a uma reunião enquanto bêbado. Nem Laques nem Grasgas entendem a pergunta do senhor. E o homem começa a rir, pedindo ao senhor que não fique emburrado porque eles não bebiam juntos há muito tempo. Mas de repente, um feitiço chamado Míssil Mágico é ativado e um feixe de energia azulada quebra o garrafa de licor que Grasgas estava segurando. O bêbado fica em choque apenas observando seu álcool derramar no chão. E Jared diz que desta vez ele vai fechar os olhos para o ato degradante do homem. Irritado, Grasgas diz que não importava se o senhor era seu superior. Ele não perdoaria alguém que usasse magia contra ele. No entanto, Jared apenas o ignora, jogando alguns papéis na mesa e dizendo que passariam para o próximo assunto. Chamando Grasgas pelo nome, Jared pergunta se o chefe de segurança pública está satisfeito com a riqueza que acumulou abusando de sua autoridade. Agora de pé, o bêbado está completamente confuso e Jared continua, dizendo que ele prejudicou muitos habitantes do território porque estava cego por Grasgas. O Lorde acrescenta que os cidadãos não podiam confiar no governo de Cribia, porque vários abusos e crimes estavam sendo cometidos contra inocentes. Finalmente, nosso protagonista conclui que também ouviu dizer que Grasgas estava aliciando os subordinados do Lorde sem permissão. E assim Jared invoca um feitiço de fogo. Mas o Lorde afirma que por todos os outros pecados que o bêbado cometeu, ele continuará atacando o homem mesmo após queimar completamente o rosto de Grasgas. Desesperado, o homem tenta fugir do local correndo, mas imediatamente uma bola de fogo é lançada contra suas costas, atingindo-o em cheio. Grasgas só consegue cair no chão inconsciente e derrotado, e Jared diz que realmente queria matar o homem, mas, para manter a lei, ele vai parar por aí. Nosso protagonista diz a todos ali que nesse dia Grasgas será removido de sua posição como chefe de segurança pública, e o Lorde vai investigar minuciosamente toda a corrupção que tem ocorrido nesse território. Lattes apenas observa a situação, pensando que nosso protagonista tinha derrotado Grascus, era muito forte na batalha e foi derrotado com apenas um tiro. Olhando para a história, ele também acrescenta que esta dignidade é a mesma do antigo senhor, Visconde Barret. Nosso protagonista chama Laques, dizendo que ele anunciaria o homem como o novo chefe de segurança de Cribia, e o homem fica confuso. Mas antes que ele pudesse recusar, Jared pergunta se ele desobedeceria uma ordem do senhor, e Laques apenas se ajoelha, dizendo que cumpriria. O garoto loiro também diz que isso é uma ordem do senhor, e pergunta se alguém na sala tem algo contra, e todos respondem que não. Jared pensa que, com isso, ele conseguiu restaurar a dignidade do senhor, que havia caído para o fundo depois que Jared havia feito tudo isso. E olhando para as estatísticas de todos, ele diz que o problema é que não encontrou alguém que pudesse usar como sua mão direita e esquerda. Mas, olhando para o lado, ele volta sua atenção para o Sr. Owen, e o velho sorri de volta. No entanto, antes de tomar uma decisão, Jared pensa que deveria ir com calma porque tinha o olho da mente para guiá-lo. Depois de um mês em uma casa, alguém está gritando desesperadamente que alguém não conseguiu fazer algo. Um camponês pobre diz que não poderá trabalhar mais se essa pessoa levar seu dinheiro, implorando ao homem que o perdoe. Mas o bandido manda o pobre camponês calar a boca, porque é por isso que ele deveria ter pago o imposto de rua quando foi cobrado, e ele deveria apenas ficar quieto. Um dos grupos de bandidos diz que não viram o Sr. Grasgas cobrando impostos ultimamente, questionando se ele simplesmente foi de férias para algum lugar. O homem também diz ao bandido de cabelo branco para não gastar esse dinheiro, mesmo que Grasgas não tenha vindo coletá-lo. De repente, um som de batida na porta, como se alguém estivesse chamando, ecoa pelo lugar, e o chefe dos bandidos pede a um de seus subordinados para ir ver o que era. Um homem careca vai até a porta, abrindo-a ligeiramente e perguntando quem era. Lá na frente estava o nosso protagonista dizendo olá. O careca chama o rapaz de porquinho, mas antes que perceba, um soco rapidamente acerta seu maxilar, fazendo alguns dentes voarem. Após o soco, o bandido é jogado pela casa e todos os outros do grupo ficam chocados com a situação repentina. Lacas está extremamente irritado, questionando como um bandido assim poderia insultar seu Lorde, perguntando se o garoto queria morrer. Jared tenta acalmar a situação, dizendo que ele não se importou com o insulto, e foi certo. No entanto, essas são as pessoas que estão coletando impostos ilegais dos cidadãos e comerciantes. Retornando à sua expressão séria, o senhor ordena que Laches capture todos os bandidos e não deixe nenhum escapar. Com uma expressão extremamente satisfeita, o soldado estala os dedos, dizendo que obedecerá às ordens de seu senhor com grande prazer. Ele afirma que esta será uma justiça rápida realizada pelo novo chefe de segurança, e os bandidos, ao ouvir isso, ficam incrédulos, percebendo que Grascus foi derrotado. Depois de ensinar uma lição aos bandidos, no fundo do lugar onde estavam, o chefe dos bandidos é visto saindo de fininho com a sacola de pertences. No entanto, atrás dele, nosso protagonista abre a porta, perguntando para onde o homem pensava que estava indo, e o homem se assusta, jogando a sacola no ar. Abandonando todo o dinheiro, o bandido tenta escapar correndo pela neve, mas Jared rapidamente usa sua habilidade de míssil mágico, atingindo-o várias vezes. Após toda a situação, um grupo de cidadãos agradece ao senhor e a Laques por seus serviços. Um grupo de soldados leva os bandidos acorrentados para a prisão, e os cidadãos ficam aliviados, pois se perguntavam quando esses criminosos seriam punidos. Laques começa um discurso informando a todas as pessoas de Cribia que o senhor admitiu seus erros anteriores e declarou que cuidaria dos cidadãos com toda a sua força daqui para frente. Ele também diz que se livrar desses criminosos foi apenas o primeiro passo, e o chefe dos bandidos
acha que não podia acreditar que Grascus foi pego. Laques continua seu discurso, e assim vemos os camponeses recebendo alimentos como pedido de desculpas e misericórdia do Senhor. Até um bardo estava cantando no local, animando a todos, e Laques conclui seu discurso pedindo a todos que sejam gratos ao Senhor por toda a vida. Depois disso, Jared e seu companheiro estão cavalgando pela cidade a cavalo, sendo saudados com aplausos dos cidadãos. Após retornar à mansão, de volta à sala de reunião do conselho, é explicado que os cidadãos começaram a ver o território e o Lorde de forma positiva. Laques acrescenta que as pessoas que apoiaram o Lorde começaram a aparecer, então seu plano foi um sucesso e Jared diz que seus esforços estão valendo a pena. Nosso protagonista pergunta se Laques está indo bem em sua nova posição e com seus subordinados, e o homem prontamente responde que sim. Ele agradece a Stang por estar bem e feliz por seu senhor tê-lo nomeado para esta posição. O rapaz responde que se o soldado estava satisfeito, ele também estava, pois acreditava que o homem poderia supervisionar bem a ordem pública daqui em diante. A reunião começa e é explicado que um mês após os criminosos do território terem sido punidos, a ordem pública e o sentimento melhoraram visivelmente. Jared explica que Lack recrutou e designou muitos soldados habilidosos, todos unificados sob seu nome como Senhor Feudal de Críbia. E tudo isso aconteceu porque ele tem o olho da mente. E voltamos ao momento presente onde nosso protagonista ainda está sendo importunado por Isabela, que continua insistindo. Senhor Elrond diz que as colheitas estão crescendo graças ao novo método de cultivo, mas metade do ano é inverno e devido a outros fatores, os resultados ainda não são favoráveis. Ávila, outro vassalo, diz que embora eles estejam tentando usar pedras de mana como um produto especial daquele território, levará algum tempo para alcançar o resultado desejado. Jared está pensando, ouvindo tudo isso, que o olho da mente não é muito útil além de identificar pessoas talentosas. E ele terá que trabalhar ainda mais a partir daquele dia. O garoto bate levemente no estômago enquanto Lachas observa e diz que viu isso algumas vezes porque este método parecia muito eficaz. Nosso protagonista diz que este é um método popular para perder peso e que ele aprendeu isso em outro território. O chefe de segurança diz orgulhosamente que à medida que seu senhor perde peso, ele se parece cada vez mais com um senhor feudal. No entanto, nosso protagonista está pensando que, sinceramente, esse método não é para dieta e é um truque para aumentar injustamente sua própria capacidade de mana. Ele explica que, após emitir mana em cada uma das mãos, você a libera perto do corpo e a reabsorve, e esse é o truque para aumentar sua mana. Embora não seja um bug oficial de Paradiso, ainda conta como um, e após fazer isso por um mês, mostra resultados como se ele tivesse subido de nível 12 vezes. Olhando para o feitiço em sua mão, Jared também pensa que com isso, ele poderia usar magia de quarta classe mais uma ou duas vezes. No entanto, um jovem soldado começa a correr em direção a Jared, explicando que havia uma mensagem para o senhor. O soldado desesperado explica que o grupo de busca que seu senhor havia enviado encontrou um acampamento de bandidos dentro da mina de carvão. Além disso, eles encontraram escravos lá dentro, o que chama a atenção do nosso protagonista e o deixa irritado. Memórias de um ano atrás surgem e duas espadas se chocando podem ser vistas. Dois homens, um de cabelo vermelho e outro de cabelo branco, estão duelando com espadas e escudos. À distância, uma pessoa com aparência feminina está assistindo à luta, animada com o que está vendo. A jovem pensa que aqueles dois são muito habilidosos com suas espadas. Então duas outras pessoas se aproximam dela perguntando se ela estava olhando por muito tempo e dizendo que ela se meteria em problemas se continuasse assim. Mas surpreendentemente, a garota sorri, chamando os dois de seu irmão e irmã. E dizem que ela seria repreendida pelo diretor se fosse pega andando por aí. Levantando um barril, Lena diz que tudo bem porque é mais rápida que seus amigos e extremamente forte. Conversando com seus irmãos enquanto uma linda borboleta pousa no barril, a irmã de Lena diz que não pode acreditar que a menina já tenha 14 anos. Mas quando pergunta se a jovem realmente trabalhará como empregada na mansão do nobre, Lena responde afirmativamente. Lena diz que aposta que será um bom lugar, pois o diretor cuida dela de forma especial, mesmo sendo órfã. A irmã da menina diz que é uma pena, pois estava pensando em levar a menina para sua tropa de mercenários e a menina permanece. Novamente, ela chama seus irmãos, que acham sua atitude estranha e apenas perguntam o que ela queria. Tímida, a garota responde que talvez não agora, mas se pergunta se uma garota como ela poderia se tornar uma grande espadachim se trabalhar duro. A garota afirma que preferiria ser espadachim a empregada, mas isso não é possível atualmente. O garoto de barba azul começa a rir, perguntando a Lena se ela sabia por que não há muitas mulheres em tropas de mercenários chamando sua atenção. Espada. Ao desembainhar a arma, uma grande rajada de vento é expelida do objeto, levantando poeira em todo o lado. Sério, ele explica que é porque o mundo é muito perigoso para enfrentar com uma mentalidade tão simples. Ele também informa que a maioria das meninas desistirá ou morrerá ao enfrentar uma realidade tão dura. No entanto, isso também se aplica aos homens, e o garoto começa a retirar suas luvas. O jovem explica que o gênero não importa. O que você precisa é de espírito, vontade, talento e esforço. Ele também diz a ela que é mais talentosa do que os dois, e é por isso que teria sucesso. A irmã da garota então diz a Lena que se ela não tiver para onde ir, deve ir até elas porque a contrataria usando sua autoridade como líder. A garota fica extremamente feliz, sorrindo, envergonhada, imaginando seu futuro brilhante. Mas a vida é dura, e em outro lugar no futuro, vemos a mesma garota sorridente sentada em um porão escuro. Chamar os nomes de seu irmão e irmã enquanto está acorrentada. A garota está em completo desespero, e tudo o que pode fazer é gritar muito alto. Nas memórias de Lena, vemos o pastor chamando seu nome enquanto segura as mãos de duas crianças. O homem bondoso diz que a garota era um anjo enviado por Deus, e é por isso que ele pede que ela trabalhe duro para o orfanato deles. E sorrindo, a garota
diz que ela faria. De volta ao presente, onde está sendo escravizada, um bandido com uma cara assustadora pergunta se ela sabia que foi o diretor que a vendeu. Irritada, Lena retruca que era impossível, pois ele estava prestes a torná-la uma empregada em uma casa nobre. Todos os bandidos no local começam a rir enquanto bebem, e um deles diz que ela não era uma empregada, mas uma escrava, chamando a garota de idiota. Um dos bandidos tinha um chicote na mão, dizendo que não importava se a menina era uma escrava ou órfã. No entanto, ela tinha que ser obediente porque agora era uma escrava, e assim o homem começou a açoitar as costas da menina e ela apenas gemeu de dor. Ela continuou tentando negar os fatos, afirmando para si mesma que o diretor não era esse tipo de pessoa. De volta à cela com outras crianças, a menina disse que tinha sido um mês desde que ela foi vendida aos traficantes de escravos, e a maior parte do tempo foi passada trancada na cela. Uma garota ruiva olhou para Lina e perguntou se ela era de Malurca. A garota acrescentou que, se ela era daquele lugar, estava destinada a ser escrava desde o começo, e Lina perguntou sobre o que ela estava falando. A garota explicou que a maioria dos órfãos em Malurca é vendida como escravos, e o senhor daquele lugar ordenou isso. O diretor do orfanato também estava do lado deles, então a menina deveria simplesmente desistir. No entanto, Lina ficou com raiva, dizendo que não queria desistir e que escaparia daquele lugar não importasse o que acontecesse. A menina de cabelos ruivos chamou Lina de tola, e a loira perguntou se a garota não queria sair daquele lugar. Surpreendentemente, a garota respondeu que nunca pensou nisso. Se apresentou como Manny e disse que as duas se dariam bem naquele inferno até morrerem. Lina sentiu-se um pouco desconfortável ao ouvir isso, mencionando que o modo de falar de Manny era muito desanimador, e a garota respondeu que estava apenas aceitando a realidade. A loira explicou que mais um mês se passou, e Manny e ela se tornaram próximas rapidamente. Vendo uma das celas, Lina explicou que não havia muitos escravos jovens naquele lugar e os outros escravos agiam como bonecas sem vida. A garota pensou que não importava em que condição esses escravos estivessem, ainda eram vendidos facilmente. Ela também pensou que não sabia se era sortuda ou não, mas escravas com 14 anos, como ela e muitos, estavam a salvo até os 15. E ela afirmou em sua mente que não desistiria. Meio ano havia passado e agora Lena estava acostumada ao trabalho manual severo. Cribia tornou-se um território terrível, assim como Maiorca. A menina explicou que Manny lhe ensinou muito sobre o mundo e vemos as duas lado a lado, com Manny informando-a sobre o que aconteceu com Cribia. Lena disse que quando perguntava a Manny como ela sabia de tudo isso, a menina sempre respondia que tinha ouvido de um dos bandidos, porque tinha boa audição. Mexendo em uma panela de comida, Manny também disse que não havia muitos mercenários em Cribia, então os irmãos de Lena não estariam lá e a garota agradeceu pela informação. Olhando para suas correntes, a garota continuou com um olhar determinado, pensando que não desistiria não importava o que acontecesse. Sabendo que a comida era para os bandidos, Manny cuspiu nela e então disse a Lena que ela era a escrava mais teimosa que já conhecera. Por alguma razão, a jovem se sentiu envergonhada e, desviando o olhar, disse que até gostava disso nela. O inverno chegou e a neve cobriu a entrada do local de mineração onde Manny e Lena fitavam. Olhando para sua amiga que estava deitada, extremamente doente, a menina disse que já tinha passado um ano e agora ambas tinham 15 anos. A única coisa que a garota ruiva conseguia fazer era tossir e suar por causa da febre alta que estava sentindo, e Lena chamou seu nome. A loira pensou que sua amiga estava ardendo em febre e seria um problema se ela não melhorasse, então precisava fazer algo. Um dos bandidos estava bebendo com os pés em cima da mesa, dizendo. De repente, Lena começou a chamar o nome dele, dizendo que sua amiga estava com febre. E pediu ao homem para deixá-la ter uma tigela de sopa quente. A garota se ajoelhou, afirmando que não resistiria mais e faria o que o bandido quisesse em troca de apenas uma tigela de sopa. O homem achou isso extremamente interessante, então, depois de um curto período de tempo, Manny foi visto olhando para uma tigela de sopa. Lena continuava insistindo que sua amiga a comesse antes que esfriasse. O bandido aproximou-se por trás dela, colocando a mão no ombro da garota. O bandido disse que Manny deveria comer sozinha e que Lena deveria lembrar que faria tudo o que ele pedisse. Manny estava desesperada ao ver o que sua amiga tinha feito, mas quando olhou para a garota loira, viu que ela estava dizendo que estava tudo bem. O bandido agarrou o rosto de Lena, começando a provocá-la e dizendo que o garoto doente deveria descansar em silêncio. No entanto, antes que percebesse, uma tigela de sopa quente voou no seu rosto e, ao acertá-lo, o homem se revoltou, gritando que aquilo estava queimando. Aproveitando a situação, muitos rapidamente agarraram o braço da amiga, instando-os a se apressarem e escaparem daquele lugar. A garota ruiva repreendeu sua amiga, dizendo que ela não podia ter feito aquilo apenas por uma tigela de sopa. Manny também insistiu que ela não se importava se os outros escravos faziam tais coisas, mas sua amiga nunca deveria fazê-lo porque ela dizia que não era uma escrava. A garota estava prestes a continuar seu discurso, mas antes que percebessem, foram pegas pelo bandido. O homem puxou Lena e quando estava prestes a atacá-la, sua amiga interveio, levando o golpe em seu lugar. A única coisa visível era Manny caindo no chão com sangue voando. Lena, furiosa com a cena, rapidamente se virou e deu um soco no bandido, forçando-o a soltá-la. A garota ajoelhou-se ao lado de sua amiga, que estava escapando deste mundo, e começou a chorar incessantemente. Lena chamou sua amiga de idiota, perguntando por que ela tinha sido esfaqueada em seu lugar. Manny disse que sua vida era como um buraco. Ela cresceu entre bandidos e estava acostumada a ver pessoas sendo roubadas e assassinadas. Mas uma mera órfã como sua amiga tinha um sonho tão grande e, a princípio, ela achou isso ridículo. No entanto, agora, em seus últimos momentos, admitiu que convidou sua amiga e por isso a protegeria a todo custo. Com suas forças se esvaindo, Manny, como despedida, pediu à amiga que nunca desistisse e fosse para um lugar melhor. Lina disse que ainda não tinha desistido, não importava o que acontecesse.
Ela sairia daquele inferno e não percebeu que o bandido atrás dela estava se levantando, pronto para atacá-la. A garota loira afirmou que, mesmo que significasse ter que matar todos ali, ela teria olhado para o bandido com extremo ódio no coração. O homem ficou irritado ao ver que uma mera escrava teve a coragem de olhá-lo daquela maneira e questionou como ela ousava fazer isso. Ele então disse que seu rosto havia sido queimado pelo amigo de Lena, e por isso ele eliminaria a garota imediatamente. No entanto, ao seu lado, uma voz questionou se aquele pequeno ferimento no olho poderia ser chamado de queimadura, e o bandido ficou assustado. Olhando para o lado, vendo o que era, a única coisa que o homem pôde perceber foi uma chama enorme e poderosa vindo em sua direção. Nosso protagonista estava extremamente irritado, olhando para esse tipo de pessoa e dizendo que agora aquilo parecia uma queimadura. No meio da neve, Leisha estava contando a Jared que não podia acreditar que os bandidos realmente usavam a mina subterrânea de Alame como esconderijo, e se perguntava como o senhor sabia. O garoto disse que, desde que Graskis, que cuidava dele, se foi, os bandidos devem estar tentando se convencer de que o senhor incompetente iria deixar que seus atos tolos ficassem sem punição. E não havia lugar melhor para se esconder do que uma mina subterrânea, e Lakis, que estava colocando seu capacete, disse que seu senhor tinha uma intuição muito boa. No entanto, Jared respondeu que o homem o superestimava, e olhando para trás, o senhor disse a todos os soldados para ouvirem seu comando. O garoto começou um discurso afirmando que estavam ali para acabar com os infames bandidos que tinham sequestrado seu povo para vendê-lo como escravo, e por essa razão, resgatariam todas as vítimas sequestradas e mostrariam aos bandidos o que era a verdadeira justiça, punindo-os todos sem remorso. Olhando nos olhos de todos os soldados, ele pediu que matassem aqueles criminosos sem deixar vestígios. Assim, o garoto empunhou sua espada, ordenando que todos os seus soldados fossem à batalha pela glória de Cribia, e assim o exército correu para o local. Dentro da mina de carvão, começou um ataque contra os bandidos, que começaram a entrar em pânico, chamando todos para se reunirem ali. Um deles disse que precisavam avisar seu líder Shed imediatamente, mas ele foi rapidamente atingido por uma espada nas costas. Com um olhar sanguinário, Lack disse que nenhum bandido escaparia daquele lugar porque ele derrotaria todos os inimigos. Então, com extrema facilidade e toda sua habilidade, o chefe de segurança atacou 3 bandidos, derrubando-os. Uma guerra espalhou-se pelo lugar, com vários guerreiros e bandidos se enfrentando. Mais adentro na mina, nosso protagonista liderou uma tropa acompanhada por Lycas, comentando que talvez fosse normal para uma mina, mas havia muitas bifurcações. Jared disse que a habilidade do inimigo deles era apenas a de um plebeu armado, e ordenou que todos os seus soldados se espalhassem e procurassem em cada túnel. E agora voltamos ao exato momento em que o bandido atacando Lena foi queimado pelas chamas do nosso furioso protagonista. Enquanto ele caminhava em direção a Lena, o garoto pensou que, embora tivesse visto traficantes de escravos muitas vezes no jogo, vê-los pessoalmente agora era repulsivo. O senhor ajoelhou-se ao lado da pequena menina e perguntou se ela estava bem e o que havia acontecido. A menina disse que estava, mas sua amiga havia morrido enquanto tentava salvá-la, e Lena ficou ainda mais triste, o que aumentou ainda mais a fúria de Jared. Olhando para o corpo de Manny, ele pensou que era tarde demais, e mesmo se usasse sua magia de recuperação mais forte, não poderia salvar a garota. O garoto gordinho abraçou Lena, pedindo desculpas por chegar tarde demais para salvar as duas. Enquanto Jared olhava para Lena, notou que ela tinha um corpo muito magro e mãos ásperas, como casca de árvore, indicando que ela havia sofrido bastante com azia. O chefe dos bandidos, Chet, chegou ao local e exigiu saber o que diabos estava acontecendo, questionando Jared. Chet, ao ver o Lord, percebeu que ele não era alguém importante, apenas o Lord Porquinho, e mostrou sinais de estar extremamente bêbado. O bandido disse ao seu Lord que ele deveria ter continuado a engordar em sua mansão, também questionando o que o garoto estava fazendo em seu trabalho. Jared, enfurecido, disse que parecia que a vida do bandido era uma bagunça porque Chet estava zombando de seu senhor, e portanto ele o mataria pessoalmente. Chet ficou bravo, dizendo que não morreria nas mãos de um porcalhão como ele, e começou a conjurar magia para enfrentar seus inimigos. Os dois magos então se enfrentaram e o bandido rapidamente lançou sua magia de relâmpago contra o nosso protagonista. Com uma velocidade extraordinária, Jared desviou facilmente usando uma magia chamada aceleração. O bandido bêbado entrou em pânico, questionando como um mago como ele podia usar essa magia tão eficientemente. Mas antes que pudesse ver, nosso protagonista começou a correr ao seu redor, criando um redemoinho de poeira que impediu Chet de ler seus movimentos. Chet pensou que aquele feitiço funcionava acelerando o corpo, mas era facilmente quebrado porque era difícil de controlar, tornando difícil para Jared mudar de direção. Nesse caso, ele só precisava destruir tudo ao redor de uma vez. Então ele começou a conjurar uma forte magia de eletricidade em suas mãos. No entanto, antes que percebesse, foi atingido por um golpe no queixo, seguido por vários ataques que fizeram o vilão se contorcer como um boneco de pano. Após terminar seu feitiço, Jared reclamou, afirmando que usar um feitiço tão poderoso em um estado de embriaguez como o do bandido o havia deixado indefeso. Vendo o homem cair no chão, disse-lhe que era tão fraco que sua raiva já tinha passado, então pediu que ele simplesmente desaparecesse deste mundo. Após completar a missão, o Lorde ganhou pontos de lealdade e a Era Dourada do território de Cribia estava se aproximando. Jared pensou que com a morte de Shed, o problema da mente estava resolvido. Todos os envolvidos, como os sequestradores e assassinos, foram executados para evitar que continuassem a manchar a terra com suas mãos sujas. O principal era que os escravos capturados foram escoltados de volta aos seus entes queridos por um soldado da República da China. Dentro de uma carruagem, Lena questionou o Lorde se ele realmente queria que ela fosse para o território dele. Jared explicou que se a garota voltasse para Malurca, temia que ela fosse vendida novamente pelo diretor do orfanato. Então foi a melhor coisa a fazer. Ele disse que estava à procura de jovens talentosos para trabalhar com ele e ficaria grato se a menina viesse para o território de Krypton.
Jared também garantiu que a jovem seria treinada para se tornar uma grande espadachim, e Lena ficou extremamente feliz agradecendo ao seu senhor. Levantando as mãos de empolgação, ela disse que definitivamente se tornaria uma espadachim que poderia atender às expectativas de Jared, e o garoto sorriu, dizendo que isso era bom. Por algum motivo, o garoto ficou em silêncio por um tempo, pensando em algo, e afirmou em sua mente que não esperava encontrar Lena Diesel Ellis bem ali. Lena deveria ser a vanguarda do exército do Rei Demônio na Grande Guerra de Stallion. Mesmo quando os jogadores a atacavam, a garota apenas sorria enquanto permanecia firme. Fazendo jus ao seu título de tanque mais forte, Lena, a Fortaleza Viva, liderou a linha de defesa final no exército do Rei Demônio, e qualquer fortaleza que ela protegia era impossível de ser rompida, independentemente da época. Curando a da menina, ele pensou que isso era a melhor coisa a fazer, pois impediria Lena de cair nas mãos do Rei Demônio e se voltar para o lado sombrio. O garoto afirmou que prepararia a jovem para a grande guerra que se aproximava e a transformaria em uma estrela em ascensão em seu território, não no do Rei Demônio. No entanto, o problema mais grave era o seu vizinho Maiorca, porque aquele senhor permitia o comércio ilegal de escravos e outros crimes, de modo que o seu território poderia ser afetado por essas ações. Em outra parte de Maiorca, alguém estava perguntando em uma mansão onde diabos aquele idiota tinha gastado o dinheiro. Um homem careca falando imponentemente disse que vinha ouvindo muitas histórias elogiando Cribia ultimamente, que estava ficando irritado com o traseiro daquele mosquito. Um homem estava ao lado dele, fumando um charuto, e o senhor de Maiorca perguntou a Frua o que ele achava, já que ele era amigo de Graskes. Sorrindo, o homem de cabelo preto e branco, Frua, disse com total confiança que vingaria seu amigo com suas próprias mãos e limparia aquele lugar pessoalmente. Em uma noite estrelada, o luar iluminava várias casas no território de Cribia. Os guardas do território patrulhavam a cidade, sem saber que alguém estava pulando de casa em casa, aparentemente tramando algo malicioso. A pessoa encapuzada parou em frente a uma casa específica, carregando um saco com algo dentro. Rapidamente, em um corredor estreito, ele jogou o saco com um objeto desconhecido, e então apenas observou. O homem tinha cabelo claro e uma máscara cobrindo a boca, enquanto apenas observava o saco pousar no local desejado. Na manhã seguinte, nosso protagonista foi visto extremamente suado e cansado, correndo há algum tempo. Ao lado dele, Lena tinha um olhar determinado, também correndo com uma expressão resoluta. O treinador deles disse que era a última volta, e enquanto Lena corria facilmente, Jared parecia muito mais exausto. Jared, quase desmaiando, perguntou se Lena gostava de correr todas as manhãs assim, e a garota respondeu que sim, porque estava sempre frio na mente. Ele se aproximou dela, dizendo que continuariam treinando sua resistência, e logo escolheria um professor para a garota. De volta à sua mansão, o Lorde estava comendo sua refeição de ervas quando de repente recebeu a notícia de que uma carta havia chegado de Oren e Ávila. Quem entregou a carta foi Hayes, informando que tinha chegado naquela manhã. Jared, lendo e analisando a informação, disse que tudo parecia estar indo bem, e Lena, ao ouvir isso, e ela também queria saber o que estava escrito. O menino então explicou que, em resumo, parecia que Oren havia conseguido cultivar uma planta chamada latrila, permitindo-lhes produzir parte do próprio alimento. Enquanto isso, Ávila estava atraindo caçadores de monstros para o território e já havia começado a vender o homem de pedras que recebeu deles. Lena disse que sua amiga costumava dizer que Cribia estava caindo em ruínas, mas agora que ela estava lá, achava o lugar incrível. Jared respondeu que eles apenas começaram a melhorar, e em breve todo o continente saberia sobre Cribia. Surpreendendo o menino, Lak chegou ao seu lado, chamando sua atenção para algo. O garoto gordinho perguntou qual era o problema e o soldado informou que havia uma urgência. Relatório. Os dois caminharam para outro local e Jared perguntou se isso havia sido encontrado naquela manhã e Lek respondeu que sim, e que também havia sido encontrado em outros lugares. Jared, irritado, perguntou quem diabos jogaria um monstro em seu território, olhando fixamente para o corpo de um morto. Besta, Lek disse que estava profundamente envergonhado porque deveria ter prestado mais atenção à ordem pública e cuidado disso. O senhor aproximou-se do cadáver, dizendo que não era culpa do jovem, pois felizmente nenhum cidadão morreu, e como não tinham muralhas, estavam vulneráveis a invasores. Jared achava que, já que o nível de satisfação dos seus cidadãos era de primeira categoria, ele tinha certeza de que o culpado era um intruso. Mas se perguntou o que o bandido ganharia fazendo isso. Atrás deles, a voz de uma menina podia ser ouvida chamando alguém, pedindo ao jovem para ajudar sua mãe, e Lakes e Jared voltaram sua atenção. A menina disse que se a pessoa quisesse vendê-la por dinheiro, tudo bem, mas ela só queria que o jovem salvasse sua mãe. O vendedor disse que não importava o que a menina oferecesse, ele não tinha o remédio que ela precisava, pedindo para ela parar de incomodá-lo. No entanto, a menina não desistiu. Jared se aproximou deles e perguntou o nome da menina, chamando a atenção do comerciante também. No centro da cidade, todos reverenciavam o senhor e Jared perguntou à menina se ela podia lhe dizer qual erva medicinal estava procurando. Em lágrimas, a menina disse que seu nome era Mia e que sua mãe tinha a doença de Ranella. Ao ouvir isso, Jared ficou extremamente chocado, como se soubesse de algo, e a menina explicou que para ajudar sua mãe a melhorar, precisava encontrar uma erva, mas o vendedor se recusava a vendê-la. O vendedor então se ajoelhou, pedindo desculpas e dizendo que era inocente porque a doença de Ranella era quase impossível de curar. Jared afirmou que sabia porque essa doença só poderia ser curada pela bênção de um pontífice ou por uma poção muito poderosa do Império de Atema. O rapaz pensou que essa doença era semelhante à tuberculose e seu nome veio do lugar onde se originou, o território de Ranella, onde havia muitas masmorras e monstros. O senhor ajoelhou-se diante de Mia, pedindo-lhe que, por favor, mostrasse onde estava sua mãe. Sorrindo, o garoto disse com toda confiança que sabia como
tratar a doença que a mãe de Mia tinha. Logo depois, eles puderam ver uma casa dilapidada e já destruída, com Mia dizendo que era sua residência. Enquanto subiam as escadas, a menina disse que sua mãe estava no segundo andar e nossa protagonista pensou que a casa era antiga e se perguntou se as escadas a sustentariam. Depois de subir rapidamente, Mia correu para o quarto onde sua mãe estava e a chamou incessantemente. A menina foi até a mulher perguntando se ela estava bem e dizendo que havia trazido alguém que poderia ajudar, mas a mulher não ficou contente porque Mia já tinha feito isso antes. A mulher doente e exausta disse ao médico que não podia pagar pelo tratamento e pediu desculpas pelo que sua filha havia feito. Olhando para a mulher, Jared percebeu que ela tinha apenas 7 meses de vida e estava realmente perto da morte. Ele então disse que nenhum pagamento era necessário e apenas pediu para a mulher confiar nele. Mia, sorrindo, disse que o homem não era um médico, mas o senhor da cidade, e ela disse à mãe que o senhor tinha vindo para salvá-la. Por alguma razão, Mary disse que não via seu senhor há muito tempo, e Jared perguntou se a mulher o conhecia. A mulher, tossindo sangue, disse sim porque o senhor a tinha convidado para trabalhar como chefe de cozinha na mansão há 8 anos. O homem cobriu o rosto de vergonha, dizendo que na época ele ainda era muito imaturo e pediu desculpas se havia lhe causado algum mal naquela época. Jared aproximou-se da mulher deitada na cama e ela pediu que ele não se aproximasse porque ele também poderia se infectar com a doença. Mary então pediu a Mia que trouxesse uma toalha molhada para ela e a garota prontamente saiu enquanto Jared a observava ir. O jovem então foi até uma janela, abriu-a e observou o corpo de uma besta. Perguntando se a mulher costumava lidar com monstros, ela respondeu que ele estava certo porque ela trabalhava como chefe em uma equipe de expedição de alto escalão que lidava com a venda de cadáveres. Jared explicou que pessoas frequentemente expostas a cadáveres de monstros contraem a doença facilmente, mas os sintomas só se tornam visíveis quando a doença piora. Ele disse que Mary estava originalmente bem, mas sua condição piorou por causa do cadáver de monstro encontrado perto de sua casa, e a mulher perguntou quem faria isso. Então Lena e Reis chegaram, afirmando que trouxeram todas as ervas medicinais que o garoto havia solicitado. E Jared disse que já tinha. Disse-lhe para apenas confiar nele, já que não iria sair do lado de Mary até que sua condição melhorasse. Chorando e emocionada, a mulher disse que não sabia como pagar essa dívida. No entanto, o senhor respondeu que pensariam nisso depois que ela estivesse curada e rapidamente o processo para fazer a poção começou. No telhado daquela casa, o mesmo homem que anteriormente tinha deixado o cadáver por perto estava observando tudo, dizendo que o senhor não criaria uma cura para aquela doença. No entanto, atrás dele, Lachas apareceu, sacando sua espada e dizendo que discordava porque seu senhor nunca tinha falhado antes. Ele também disse que, assim como o senhor havia previsto, o culpado tinha retornado à cena do crime e o homem olhou para trás. Lachas, furioso, perguntou se era este o culpado que tinha jogado corpos de monstros sobre o território. No entanto, o bandido, rindo com um olhar assassino, perguntou por que a jovem estava curiosa sobre isso, quando ela já sabia a resposta. Dentro da casa, nossa protagonista estava mencionando alguns nomes de flores enquanto sentava em frente a Reise preparando a poção. Reise disse que aquelas 3 ervas eram fáceis de encontrar e não acreditava que poderiam tratar a incurável doença de Romela apenas com isso. Usando algum equipamento científico, continuaram fervendo as plantas para fazer a cura para a mãe de Mia. Jared pensou que, quando jogou Paradiso pela primeira vez, encontrou um post na página inicial sobre a fórmula de composição para curar a doença de Romela. Graças a isso, ele pôde fabricar a cura que deveria ser liberada para o público apenas 10 anos depois, e ele faria isso agora. A mulher doente chamou o nome de seu senhor. E o garoto disse que ela podia dizer o que quisesse. Mary perguntou por que um nobre de alta patente como ele estava se esforçando tanto para cuidar de uma plebeia. Nosso protagonista disse que alguém que passou por essa dor sabe bem como é manter a cabeça erguida. A mulher estava incrédula, questionando o garoto se ele já havia sido infectado com a doença de Romela antes. Mas lembrando de sua vida passada, Jared disse que não e que cresceu saudável graças ao amor que sua família lhe deu. O menino pegou a mão de Mary e então disse que sua mãe não deu apenas amor e infelizmente algo aconteceu. Era tudo verdade. Sua família era pobre e sua mãe não pôde ir ao hospital para um exame detalhado. Quando finalmente chegaram ao hospital, sua mãe já tinha perdido o uso das mãos e estava na fase final do câncer. Ele sentiu mais raiva do que tristeza porque não tinha poder para resolver a situação antes que fosse tarde demais. Apesar de tudo isso ter acontecido há 15 anos, Jared disse que ainda poderia se culpar, lembrando-se de sua mãe hospitalizada em uma maca em sua vida passada. Mas Lorde começou a agitar o frasco com uma poção e disse que estava ali porque entendia como Mia se sentia. Ele também disse que não queria que a menina sentisse a dor que ele passou e não a deixaria perder a própria mãe. Nos telhados, Lachs estava perseguindo o bandido, com a intenção de capturá-lo. O soldado rapidamente tentou atacar o homem desconhecido, que se defendeu facilmente com sua espada. O homem então usou sua pequena adaga para desviar a espada do soldado e rapidamente tentou cortar seu pescoço. No entanto, como servo de seu senhor, Lachs desviou facilmente do ataque de seu oponente, sobrevivendo ao assalto. Com sua espada anônima, ele começou a empurrar o bandido para trás, tentando encurralá-lo. O homem desconhecido percebeu que o soldado estava tentando contê-lo com força bruta. Então ele mirou em seu ponto fraco, conseguindo desviar de um ataque de Lachs que quase o partiu ao meio. O ladrão então disse que iria terminar agora, correndo em direção a Lachs e rapidamente o atingindo com um chute. Surpreendentemente, mesmo com o impacto do golpe, Lachs apenas deu um passo para o lado, ainda de pé. Após o chute, o bandido percebeu que seu golpe nem sequer arranhou o homem, e ele nem precisou se desviar. Lachs então questionou se era só isso que o bandido tinha. O soldado rapidamente desferiu um golpe descendente com sua espada, questionando como o bandido ousava ir contra Cribia com tamanha falta de habilidade lamentável. O bandido mal conseguiu se defender com
sua pequena adaga, mas foi lançado para cima em seguida. No ar, ele olhou para o soldado, afirmando que ele era mais forte do que pensava e que as pessoas que o contrataram não haviam informado que o chefe da guarda era tão poderoso. Olhando para seu oponente que estava no telhado, o homem desconhecido questionou como aquele soldado havia se tornado tão forte de repente. Foi explicado que a razão pela qual Lachas era tão bom em uma batalha individual era porque ele podia controlar o poder letal graças à sua inclinação especial. Mais doença e justiça. Lachas podia ultrapassar seus limites e melhorar suas habilidades físicas sempre que lutava contra as pessoas más diante. O bandido então pousou e foi concluído que uma pessoa identificada como vilão nunca seria capaz de vencer Lachas. Os soldados avançaram, dizendo ao homem desconhecido para se render silenciosamente porque ele nunca seria capaz de vencer. Após ouvir isso, o homem desconhecido disse que estava surpreso porque tinha planejado matar o chefe da guarda se fosse descoberto, mas ele desistiu disso. Ele então disse que iria embora por agora, mas o soldado ficou irritado, perguntando se o ladrão achava que ia simplesmente escapar assim. No entanto, o bandido, rindo com um olhar assassino, pediu para Lachas não ser tão impaciente, pois eles se encontrariam novamente em breve. E ele começou a baixar a máscara. Ele concluiu dizendo que eles poderiam lutar com todas as forças outra vez, e uma névoa estranha começou a emanar de sua boca. O chefe de segurança ficou irritado, questionando de onde veio a névoa e tentando se defender com os braços. Mas ao olhar ao redor, percebeu que o bandido havia desaparecido sem que ele sequer notasse. 2 dias depois, Mia foi vista ajoelhada e observando algo, e Jared pediu para ela olhar. Nossa protagonista começou a explicar que o que estava vendo era feito reunindo mana de forma associativa, que era um método mais simples conforme várias pequenas esferas de energia começavam a se unir. Com a outra mão, ele realizou outro feitiço, explicando que isso era feito reunindo mana à força, usando o método de condensação de força. Mia, curiosa, perguntou se ambos poderiam ser usados para magia, então não poderia? Seria melhor praticar apenas um método? Jared, vestido com roupas estranhas, afirmou que todos se ferraram. Dessa forma, vestido como um mago, ele disse que, no entanto, magos malignos frequentemente corrompem a mana ao redor. E se isso acontecer, um mago que usa o método associativo não conseguirá usar sua magia. Mil ficou alarmada, dizendo que um mago não conseguir usar sua magia era realmente extremamente terrível e preocupante. Jared concluiu sua explicação, dizendo que, portanto, mesmo sendo mais difícil, todos também precisavam treinar o método de condensação de força. A garota disse que entendeu, mas questionou por que seu senhor estava vestido com roupas estranhas e tinha um bigode engraçado. Tirando o traje, o garoto disse que estava tentando parecer um treinador de magia usando aquilo. Atrás da porta, a voz de Mary podia ser ouvida pedindo desculpas e dizendo que era hora do café da manhã, então Mia saiu correndo. A mulher perguntou se ela estava incomodando seu senhor e ele respondeu que não, porque também estava curioso para ver o prato que ela tinha preparado. Chamando-a de Chef Mary, a mulher, agora curada da doença e vestida como cozinheira, disse que esperava que o senhor gostasse do prato dela. O homem perguntou se ela já estava bem o suficiente para trabalhar e a mulher respondeu que graças a ele, ela estava bem. No entanto, por alguma razão, Isabela ainda estava observando o nosso protagonista com um olhar travesso que, como esperado, ele realmente gostou. Várias partículas de mana formaram-se no ar e nosso protagonista, que estava sentado meditando com um corpo esguio, pensou que as pessoas sempre procuram atalhos. Expulsando todas as partículas, ele acrescentou que todos buscavam um método de treinamento para aumentar sua mana por 2 ou 3 pontos, mas todos eram inferiores olhando para a tela do sistema e recebendo a notificação de que ele havia criado um novo método de treinamento, pedindo para ele inserir o nome. O que separava o atalho daqueles poucos era a capacidade de transformar o atalho em seu próprio caminho real, e seu método de treinamento era superior. Enquanto pensava no nome para dar a esse método, o garoto disse que essa seria a primeira de suas marcas neste mundo, então seria bom inventar um nome apropriado. Bug Player, aquele que adora todos os atalhos usados para facilitar sua jornada. Flutuando no ar, Isabela, com a língua para fora, começou a rir, dizendo que tinha espionado os métodos secretos de treinamento de muitos magos, mas o método do garoto mostrava uma diferença interessante. Nosso protagonista perguntou ao demônio se ela conseguia ver a falha neste método, e a mulher disse que sim, embora pessoas normais não podiam ver. Ela disse que também poderia afirmar que o garoto estava trapaceando porque era artificialmente bom em atrair mana pura para o seu corpo. Aproximando-se por trás do garoto e colocando a mão nele, Isabela afirmou que ele não era uma pessoa desta terra. Jared ficou extremamente preocupado ao ouvir isso, questionando sobre o que a mulher estava falando. Isabela começou a rir. O demônio comentou que estava apenas perguntando se o garoto veio de outro continente porque havia rumores de que pessoas do continente oriental eram boas em manipulação de mana. Aliviado, o garoto mentiu, dizendo que agora que ela mencionou, ele se lembrava de uma história dos seus ancestrais de que em seu tempo havia um mito dizendo algo sobre isso. O menino pensou que o continente oriental era uma grande expansão para Paradiso que tinha sido trabalhada ambiciosamente por 5 anos, mas ele morreria antes do seu lançamento. Isabela aproveitou isso, questionando o que o menino estava pensando naquele exato momento. A carcereira disse que muitas coisas interessantes aconteceram com ela quando estava com o menino, por isso estava extremamente curiosa sobre ele. O demônio sugeriu que eles fossem com calma e conversassem um pouco, já que ele era o único que conseguia vê-la. Ela tocou o olho de Jared, olhando a habilidade que lhe havia concedido, mas o senhor rapidamente respondeu que o olho da mente pertencia a ele. Corando, Isabela disse que ele poderia esquecer isso e ficar com a habilidade, considerando-a um presente de casamento para seu futuro marido. Isabela explicou que, a princípio, ela realmente não gostava do corpo gordo do garoto, mas agora que ele havia emagrecido, ele parecia espantado e chocado. Jared não conseguia acreditar no que estava ouvindo e perguntou se era por isso que ela o observava dormir tanto. Suspirando, Isabela disse que ele era um grande homem, e já que ela havia morrido sem experimentar atos carnais,
ela o aceitaria como parceiro. Ela também mencionou que ele lhe deu o primeiro beijo, o que deixou o garoto realmente desconfortável. Jared, em pânico, disse que precisava ir ao território de Vernella, mas a mulher pediu que ele esperasse, chamando-o de meu amor. Depois de algum tempo, Hayes foi visto lendo uma carta de Lachas para o senhor. Na carta, Lachas escreveu que Lena era extremamente talentosa, e ele estava impressionado com isso. Nosso protagonista disse que a data final para Lena ser a pessoa mais forte e incrível seria até o final do ano. O senhor pediu a Hayes que, por favor, dissesse a Lachas que em breve encontraria um professor para Lena, e a garota prontamente concordou. Jared pensou que se lembrava de alguns candidatos para uma posição bem a tempo, já que estava procurando alguém para deixar a garota extremamente forte. Mas de repente, surpreendendo a todos, uma flecha foi disparada, quebrando o vidro da carruagem e quase atingindo Hayes, que foi protegido por um escudo mágico. O Lorde, que mal conseguiu salvar seu subordinado, estava extremamente assustada com tudo isso, perguntando-se o que estava acontecendo. Todos os outros guardas começaram a gritar que era uma emboscada e que deveriam proteger o senhor, enquanto Hayes tentava entender tudo o que ocorria à sua frente. Uma chuva de flechas começou a vir em direção à carruagem e Jared rapidamente conjurou um escudo mágico, protegendo a si mesmo e a sua subordinada. Hayes, em pânico, chamou o nome do seu senhor e tentou se jogar na frente das flechas para protegê-lo. No entanto, o rapaz ficou irritado e disse que era perigoso, questionando o que a garota faria se morresse atingida por uma flecha. Hayes, tendo o seu senhor, afirmou que era seu dever protegê-lo, mas Jared disse a ela para não expressar sua devoção, agindo de forma imprudente. O rapaz deu um leve tapinha na cabeça dela, pedindo-lhe que parasse de lutar e ficasse ali. Como se ela tentasse sair da carruagem, ele a derrotaria ele mesmo. As flechas continuavam chegando, e em meio aos soldados tentando proteger seu senhor, Jared surgiu, questionando quem eram os insetos que ousavam atirar neles. Apesar de seus subordinados dizerem que era perigoso, Jared continuou andando para frente. Isabella perguntou se ele precisava de ajuda, mas o senhor respondeu que não. Conjurando um escudo à sua frente, todas as flechas foram desviadas e imediatamente quebradas pela barreira de mana que ele havia invocado. Através do escudo translúcido, ele podia ver o exército de bandidos tentando atacá-lo. A maioria estava encapuzada com algo cobrindo a boca, e um deles disse ao líder que havia um mago. O líder deles, Tog, o assassino e caçador de magos, respondeu que era esperado que houvesse um mago com eles. Com seu enorme machado na mão, Tog disse que era por isso que aquele pirralho mascarado havia solicitado seus serviços. Ao ouvir isso, Jared ligou os pontos, pensando que a pessoa mascarada deve ser a mesma que Lachas mencionou antes, e a que contratou Tog para matá-lo. O homem avançou rapidamente em direção ao senhor com um machado em uma mão e uma ferramenta na outra, dizendo que todos os magos eram inúteis. Irritado e com olhos pretos de fúria, Tog disse que daria um exemplo para esse novato, enquanto avançava para atacar nosso protagonista. Jogando seu machado com a mão direita, Tog mirou em Jared, que mal conseguiu desviar usando a aceleração magia e se preparou para míssil na mão. Mas antes que nosso protagonista pudesse usar a lança, Tog usou sua outra ferramenta para atingir sua mão e impedir o ataque, dizendo que era inútil fazer um truque tão barato. Aproveitando-se imediatamente de Jared estar desprevenido, um homem atingiu a nuca do senhor. Sinto o golpe, mas foi revelado que Jared não tinha sido atingido, pois conseguiu usar seu escudo para se proteger. Os bandidos... Então comentou: o título não era apenas para mostrar, e rapidamente apenas ataquei nosso protagonista várias vezes. Todd achou que o garoto era muito rápido em lançar feitiços e devia ser um mago de 4ª categoria ou superior. Mas ele continuou. O homem pensou que Jared contra-atacaria se ele parasse, então não deixaria o Lorde atacar ou se defender, continuando sua chuva de golpes contra o escudo. Os guardas ficaram espantados com a luta, e os bandidos se convenceram de que seu mestre estava vencendo, então Todd começou a zombar do nosso protagonista. No entanto, quando Todd estava prestes a acertar um golpe, Jared rapidamente agarrou o cajado do homem, parando-o imediatamente. O senhor percebeu que era um artefato mágico, e o bandido se perguntou como aquele mago havia parado seu ataque. Nosso protagonista disse que foi na hora certa, já que se sentia mal por não ter artefatos mágicos, declarando que ele iria tomar esse. O bandido entrou em pânico ao ver o garoto usar a magia de aumento de força física e questionar como aquele mago tinha tal constituição. Jared disse que havia preenchido o corpo inteiro de Tog com magia, e antes que percebesse, o homem já estava cheio de veias verdes sendo dominado. O Lorde disse que, embora quisesse saber sobre o homem mascarado, Tog provavelmente não lhe diria. Ainda assim, o bandido em desespero disse que revelaria tudo. Nosso protagonista já havia tomado as 2 armas do bandido, dizendo que adoraria ouvir. No entanto, ele não confiaria em uma única palavra de um criminoso, e com o machado do próprio Tog, desferiu um golpe no bandido.